A partir daqui, a gente começa a ver radioatividade. E uma coisa que tem que ficar muito clara é que, a partir de agora, tudo que for mostrado, representado, vai ser em relação ao núcleo de um átomo. Esqueçam a eletrosfera. Eletrosfera aqui não entra. A radioatividade, desculpem, são reações nucleares. São emissões de radiação pelo núcleo dos átomos. Então isso tem que ficar muito claro para você. E aí eu coloco o seguinte: alguns átomos, principalmente de grandes massas, se desintegram espontaneamente, emitindo radiações. Então eu quero explicar aqui o seguinte: quando você pega a tabela periódica, todos os elementos a partir do número atômico 84, em outras palavras, todo elemento que tiver número atômico, lembra que o número atômico é o número de prótons, partícula positiva do núcleo. Número atômico igual ou superior a 84 vai emitir espontaneamente radiação. E por que isso acontece? Porque você tem que lembrar que o átomo, ele é muito pequeno. Ele é extremamente pequeno. Ele não é. Você não consegue ver, e quando eu falo ver, nitidamente um átomo, nem pelo microscópio. E aí você tem que lembrar lá dos primórdios da química, que a gente começou a explicar para vocês, que a relação que você tem entre átomo e núcleo, em outras palavras, o núcleo é 100.000 vezes menor do que o átomo. Pô, gente boa, se o átomo já é extremamente pequeno e o núcleo é 100.000 vezes menor do que ele, imagina você colocar 84 partículas positivas nesse local extremamente pequeno. A força de repulsão, lembra que os prótons são positivos? O nêutron, ele está ali para evitar a repulsão, mas por 84 ele não vai conseguir. A tendência é esse átomo explodir, só que isso não acontece. Essa instabilidade nuclear, pelo excesso de carga positiva de próton, faz com que aquele átomo espontaneamente emita radiação. E com isso, ele se torna menos instável. E aí eu coloquei um exemplo aqui: urânio, massa 238, número atômico, número de prótons 92. Esse cara é instável. Ele emitiu uma partícula alfa, que a gente vai estudar depois, e se transforma, ou seja, essa reação é uma reação de desintegração. Ele se transforma no tório 23490. Nota que esse átomo é menor do que esse. Isso quer dizer que a instabilidade continua, mas é menor do que aqui. E aí esse cara vai emitir radiação e se transformar em outros e vai embora. Isso a gente vai estudar em desintegração radioativa. Então nota que quando ele emitiu uma partícula alfa, ele se transformou num átomo de menor massa, portanto menor, e menor número de prótons. A instabilidade continua, mas é menor do que a do urânio. Continuando, os átomos dos elementos radioativos são muito estáveis. A gente já viu agora. Por esse motivo, a radioatividade se manifesta pela emissão de partículas do núcleo ou de radiação eletromagnética. Por que eu estou falando isso? Porque são três as principais emissões: a alfa, a beta e a gama, que a gente vai estudar na próxima página. Quando a gente fala na partícula alfa, está aqui, é constituída de 2 prótons, ou amarelinho, e 2 nêutrons, vermelhinho. Ou seja, a partícula alfa é representada
semelhante ao núcleo do hélio. É o próprio núcleo de hélio, tá vendo? 4 como massa e carga igual a 2, ou 2 prótons, ou carga mais 2. Isso tem que ficar claro, porque a gente vai usar essas representações e esse fundamento que a gente está dando em reações nucleares. E você tem que saber isso. Já a partícula beta, cuidado. Olha o que vem por aí. É formada por um elétron. Pô, professor, parei. Pô, a gente aprendeu até hoje que o núcleo só tem prótons e nêutrons. Calma, deixa eu continuar. É formada por um elétron que é atirado em altíssima velocidade para fora do núcleo. Pô, professor, parei, vou desligar. Não, gente boa, não é isso. Olha só, existem mágicas aqui dentro que a gente desconhece. O homem ainda desconhece muitas coisas sobre o átomo. Tanto que hoje em dia estão se procurando a partícula de Deus. Ou melhor, está se procurando. Através de choque entre prótons, o cara quer descobrir de onde surgiu a primeira partícula que deu origem ao universo. Isso se essa teoria for verdadeira. Então, muitas das coisas que ocorrem no núcleo de um átomo, a gente desconhece. E não é pouco, não, é muita coisa. Então, qual é... Isso aqui eu sei. Lembra que eu falei que a química, ela desvenda o que ocorre na natureza. Isso aqui a gente sabe que é verdadeiro. Que numa emissão beta, você tem elétron sendo atirado em altíssima velocidade pelo núcleo. Então, a gente tenta explicar da onde vem esse elétron, já que a eletrosfera eu nem olho na radioatividade, eu só olho para o núcleo do átomo. E aí eu coloco para vocês, para tanto, ocorre um fenômeno no núcleo, no qual um nêutron, está aqui o carinha, massa 1, carga 0, se decompõe originando 3 novas partículas. Olha aqui, ó, o nêutron, ele se decompõe num próton, numa partícula beta, que é o próprio elétron, massa 0, carga menos 1, e mais uma outra partícula, que a gente vai ver mais tarde, mas eu já coloquei aqui, que é chamado neutrino, que não tem massa nem carga. Ele só serve para aliviar a tensão, a instabilidade, o excesso de energia do núcleo. E olha qual é o grande lance. Está aqui, ó, um próton, um elétron, partícula beta e um neutrino. O elétron e o neutrino são emitidos. O próton, no entanto, permanece no núcleo. E isso a gente vai estudar depois, nas leis da radioatividade. Então, quer dizer, o que a gente pode explicar em relação a elétron ser emitido pelo núcleo é essa decomposição do nêutron. E aí o mais legal em radioatividade, quando a gente vê uma reação química, a gente balanceou, lembra, equilibrou a equação química. Aqui, para equilibrar uma equação nuclear, você tem que equilibrar massa e carga. Nota que a massa do nêutron é 1, se eu somar 1 do próton com 0 do elétron, partícula beta, e 0 do neutrino, vai dar 1. A massa do nêutron é 0, a massa não, a carga, desculpe, é 0. Se eu somar carga 1 do próton com menos 1 do elétron, dá 0. Com 0 do neutrino, bateu. Viu que legal o equilíbrio de uma equação nuclear? Você equilibra tanto massa quanto carga. Então aqui eu estou tentando mostrar para vocês a representação de uma partícula alfa, como é que ela surge, como é que ela é constituída. E a representação da partícula beta, que é o elétron. A alfa é o hélio, a beta é o elétron. Da onde ela surge, como você tem emissão de elétron através do núcleo. Aqui está. Tranquilo, gente boa? Na próxima página, a gente vai dar continuidade à radioatividade, à radiação, tá? Para você entender cada vez mais. Valeu? Próxima aula a gente continua. Grande abraço.